5 tipos de câncer ginecológico que deveríamos conhecer. Diferentes cânceres ginecológicos em muitas ocasiões ocorrem de forma assintomática. Preste atenção se tiver algum dos sintomas que você lerá abaixo. Quando falamos de câncer ginecológico, nos referimos propriamente a 5 tipos de doenças associadas aos órgãos reprodutivos das mulheres. Os cânceres são identificados de acordo com a parte do corpo em que aparecem primeiro. O câncer ginecológico se origina em diferentes órgãos reprodutivos localizados na área pélvica, ou seja, na área sob o estômago e entre os quadris. Neste artigo, nos referimos a 5 tipos de doenças associadas aos órgãos reprodutivos femininos. Anualmente, milhares de mulheres em todo o mundo são diagnosticadas com algum tipo de câncer associado aos seus órgãos reprodutores, e apesar de diariamente a medicina avançar, nos oferecendo tratamentos melhores, a prevenção é o que principalmente pode salvar vidas. Hoje animamos nossos leitores a conferir este artigo e ter acesso a mais informação a respeito. Assim, principalmente nossas queridas leitoras, não se esquecerão mais das revisões periódicas com o ginecologista. Motivo: existem muitas doenças que começam de forma simples, por isso é importante examinar os casos, já que tais doenças, em sua maioria, são indolores. Então fique por dentro, vale a pena. A conscientização sobre o câncer ginecológico. Nunca existirá forma de saber 100% se vamos sofrer, ou não em alguma ocasião de um câncer ginecológico. Apesar de um fator genético nos conferir certa predisposição em muitas ocasiões, devemos ser conscientes de que cada pessoa é única. A prevenção salva vidas, e faz com que os tratamentos sejam na maioria das vezes mais efetivos. Ainda que muitas mulheres ainda sejam jovens, ainda que não existam antecedentes na família de muitas dessas mulheres, perante qualquer incômodo, dor abdominal ou alteração na menstruação não pode-se deixar de consultar um ginecologista. Tipos de câncer ginecológico. 1. Câncer do colo do útero. Existem 2 tipos de câncer uterino: câncer endometrial, que geralmente é o mais comum, e sarcoma uterino, que, por outro lado, é incomum. O câncer endometrial é frequentemente curável. Ano após ano, a incidência de câncer do colo do útero vem diminuindo graças ao uso de preservativos, citologia cervical vaginal e exames para detectar o papilomavírus humano, HPV. No entanto, como podemos ver, o diagnóstico precoce é fundamental quando se trata de tratar a doença e o processo tumoral. Os sintomas deste tipo de câncer são os seguintes: sangramento fora do período da menstruação, corrimento vaginal abundante e com pequenos traços de sangue, sangramento após o sexo, dor abdominal e desconforto na região lombar. Note que esses sintomas podem estar relacionados a outras doenças, como uma infecção. No entanto, eles devem nos alertar para a necessidade de uma consulta médica. 2. Câncer de ovários. Segundo a American Cancer Society, o câncer de ovário começa quando as células do corpo começam a crescer descontroladamente. Células em quase qualquer parte do corpo podem se tornar câncer e se espalhar. Apesar de o câncer de ovário se desenvolver principalmente em mulheres entre 50 e 70 anos, também não podemos descuidar dele se formos jovens, visto que esse tipo de doença oncológica tem uma incidência muito elevada. Atualmente, as causas deste tipo de câncer ginecológico não são conhecidas. Os especialistas dizem que se deve a fatores hormonais ou reprodutivos, à dieta, ao cigarro, ao sobrepeso ou inclusive ao uso de produtos
como o pó de talco, visto que o peso genético desta doença não está em valores muito destacáveis, entre 10% e 15%. O câncer de ovário em geral produz poucos sintomas até que se encontre em uma fase mais avançada. Por isso a importância das revisões periódicas. Assim, fique atenta aos seguintes sintomas. Pode-se sentir um leve mal-estar na parte inferior do abdômen, algo parecido com uma indigestão, dor na pelve, anemia e perda de peso, falta de apetite, cansaço, aumento de pelo corporal devido à alteração nos hormônios. 3. Câncer de útero. Assim como o colo do útero, e com base no que é explicado pela ACS, o câncer começa quando as células do corpo começam a crescer fora de controle. Células em quase qualquer parte do corpo podem se transformar em câncer e se espalhar para outras áreas do corpo. O colo uterino é a parte inferior do útero, que forma o canal que leva à vagina. Os problemas neste tipo de câncer surgem em uma parte específica, onde o ectocérvice se une com o endocérvice, e onde podem se formar todos os tipos de carcinomas. Os sintomas desse câncer podem ser os seguintes: sangrar quando não está menstruando, fluido vaginal abundante e com sangue, sangrar depois de manter relações sexuais. Saiba também quais são as possíveis causas de irregularidades na menstruação. 4. Câncer de vagina. A American Cancer Society também define esse câncer da seguinte forma: o câncer vaginal começa na vagina. Existem muitos tipos diferentes de câncer vaginal, mas o mais comum é chamado carcinoma espinocelular. Começa no revestimento da vagina. Ainda que também tenha um componente genético importante, vale ressaltar primeiramente que o câncer de vagina não é tão frequente como os citados anteriormente. Dentro deste tipo de câncer ginecológico podemos diferenciar duas tipologias. Carcinoma de células escamosas. Forma-se nas células escamosas que revestem a vagina. Tem uma progressão lenta, quase sem sintomas, até que chega a outros órgãos. Adenocarcinoma. Inicia-se nas células glandulares da vagina, que produzem e liberam líquidos tais como muco vaginal. É mais comum em mulheres pós-menopausa. Os sintomas são: sangramento não relacionado à menstruação, dor na pelve ou nas costas, dor ao urinar, aparição de um nódulo na vagina. 5. Câncer de vulva. O câncer vulvar, de acordo com a CS, mais frequentemente afeta as arestas interiores dos lábios maiores ou pequenos lábios. Começa com menos frequência no clítoris, ou nas glândulas de Bartholin. Cabe dizer que este tipo de câncer não é muito frequente, e afeta principalmente a área dos grandes lábios vaginais. Tem uma evolução lenta. Ter uma infecção causada pelo vírus do papiloma humano, HPV, ter antecedentes de exames de Papa Nicolau, também conhecido como exame Frutis de Pape, anormais, nódulos na vulva ou pequenas massas estranhas, como verrugas, com uma cor diferente, sentir coceira e muito incômodo na região da vulva, sofrer de sangramentos não relacionados à menstruação,